Esse é o primeiro episódio da série Investigação Paralela, onde investigaremos mistérios que chocaram o país. Meu nome é Felipe Benck. Eu sou Henrique Zingano, e nesse episódio vamos investigar o que parecia ser apenas um sequestro, mas tornou-se uma novela policial que se estende até os dias de hoje. Com diversas mortes de pessoas relacionadas ao caso, envolvimento de figuras que se tornaram proeminentes no cenário político nacional. Tendo conexão direta com os maiores escândalos de corrupção já vistos na história do país, as investigações sobre o caso ainda não tiveram fim. Roda a vinheta. No dia 18 de janeiro de 2002, o então prefeito de Santo André, Celso Augusto Daniel, jantava com o empresário e amigo de longa data Sérgio Gomes da Silva, conhecido como Sombra, no restaurante Rubaiá, nos Jardins, bairro Nobre de São Paulo. Ficaram cerca de 2 horas no restaurante. Depois ambos saíram no carro de Sombra, uma Mitsubishi Pajero fortemente blindada, em direção a Santo André, no ABC Paulista. Porém, o carro nunca chegou ao seu destino. Testemunhas dizem que viram o carro de Sombra passar em alta velocidade, no que foi seguido por 3 carros. Uma caminhonete Chevrolet Blazer, um Volkswagen Santana e um Fiat Tempra. Tá, vai dar morte aí, né? Vai ter. Porque o cara sendo seguido por um Tempra, um Santana e uma Blazer. Isso aí é pior do que 2 na moto, né? Vai morrer gente aí. 2002 ainda era o Santana antigo, a Blazer antiga, sabe? Vai morrer gente aí, pode ter certeza. Eu já ia sair arriscado. Desculpa, pode continuar. A perseguição se estendeu por 3 quilômetros até Sombra ser fechado pelos criminosos na rua Antônio Bezerra, na zona sul de São Paulo. 6 homens armados desceram dos carros e começaram a atirar em direção à Mitsubishi de Sombra, atingindo o para-brisa e o lado do passageiro com vários disparos. Porém, a forte blindagem impediu que os tiros penetrassem no carro. Os criminosos abriram as portas da Pajero, levaram Celso Daniel para o interior de um dos veículos e saíram em fuga. Sérgio Sombra foi liberado no local sem nenhum ferimento, quando então ligou para a polícia. 2 dias depois, na manhã de domingo, o corpo de Celso Daniel é encontrado por moradores da região no meio de uma estrada de terra no município de Juquitiba, a mais de 100 quilômetros de Santo André. Celso Daniel foi encontrado usando uma calça jeans. Sua cueca estava ao avesso. Seu corpo apresentava diversas marcas de tiros e sinais de tortura, como escoriações e queimaduras. Os braços e pernas estavam contraídos, o que na linguagem técnica se chama de espasmo cadavérico. Isso significa que antes de morrer houve sofrimento, tortura e terror na vítima. Na autópsia, foi constatado que primeiro Celso sofreu uma lesão próximo ao ouvido esquerdo. Este ferimento pode ter sido causado na hora do sequestro. Horas depois, teria sido queimado nas costas com um cano de revólver e atingido por estilhaços de bala de uma arma disparada perto de seu corpo. Ele ainda apresentava lesões na boca, no braço e na coxa. O primeiro tiro entrou pelo seu peito e saiu pela axila. O segundo atingiu seu ombro direito. E o terceiro, o antebraço. Tiro esse próprio de quando a vítima está em postura de defesa. Já no chão, em posição fetal, foi alvejado com 2 tiros no rosto e 2 tiros nas costas, causando ferimentos fatais nos pulmões e na artéria aorta. A investigação policial foi iniciada pelo então delegado de Taboão da Serra, Romeu Tuma Júnior, responsável pela região de Juquitiba e um dos primeiros a chegar na cena do crime. Após intensas investigações, o inquérito foi transferido para o DHPP, Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa. O inquérito sobre a morte de Celso Daniel foi concluído em 1º de abril de 2002, apenas 2 meses depois do assassinato. Segundo o relatório final da polícia, 6 pessoas de uma quadrilha da favela do Pantanal, da zona sul de São Paulo, cometeram o crime. O inquérito policial concluiu que os criminosos sequestraram Celso Daniel por acaso, frustrados por perderem de vista seu alvo original, um empresário paulista. O que passa a acontecer poderia ser roteiro de um filme de Hollywood. O assassinato de Celso Daniel mudaria a história de uma cidade e abalaria um país inteiro. Uma série de mortes suspeitas davam indícios de que o crime não foi apenas um sequestro mal executado.
A primeira morte relacionada ao caso foi de Dionísio Severo em abril daquele ano. Dionísio era especialista em sequestro e foi apontado pelo Ministério Público como peça-chave do plano. 2 dias antes do sequestro de Celso Daniel, Dionísio Severo fugiu do presídio em que estava de maneira cinematográfica. Um helicóptero foi sequestrado por Gleison Gomes Souza, conhecido como Bola, criminoso conhecido da região, e o filho de Dionísio, que na época era menor de idade. Apontaram um revólver na cabeça do piloto e o obrigaram a fazer um resgate no presídio José Parada Neto, em Guarulhos, São Paulo. Ao pousar dentro do presídio durante a hora do almoço, 2 homens entraram no helicóptero. Um deles era Dionísio. O helicóptero então pousou no município de Embu das Artes, onde os criminosos seguiram caminhos distintos. 2 meses depois, Dionísio foi preso em Alagoas por assaltar um banco. Após as investigações encontrarem indícios de que ele também havia participado do sequestro de Celso Daniel, Dionísio prometeu aos investigadores contar tudo o que sabia sobre o assassinato do então prefeito de Santo André. Mas a promessa nunca foi cumprida. Dionísio conversava com sua advogada no parlatório do presídio quando foi morto com 60 facadas por um grupo de presos. Diz que a maioria das facadas eram na bunda. Sabe o que quer dizer facada na bunda? Tu sabe? Sei. Já foi preso? Não, mas eu li sobre isso. Ah, tá. Não sei o que é. Quer dizer que o cara era um traidor. São facadas de raiva. Ele... Ia ser o X9, Porque né? ele ia- O famoso X9, delator. Ia entregar os caras. O próprio. E ele morreu, então. E ele morreu. 60 facadas. Após a quebra de sigilo do telefone que Dionísio usava no presídio, descobriram uma intensa troca de ligações com um policial da delegacia de narcóticos, chamado Otávio Mercier. Ele foi ouvido pela corregedoria e disse que não sabia nada sobre o caso. Otávio foi morto a tiros pouco tempo depois, dentro de casa. Sérgio Orelha, homem que escondeu Dionísio em sua casa depois da fuga do presídio até o dia do sequestro, foi encontrado morto carbonizado em um porta-malas de um carro. Irã Moraes Rédua, o primeiro agente funerário a chegar em Juquitiba, foi morto com 2 tiros quando colocava compras no porta-mala do carro. Antônio Palácio de Oliveira, o garçom que serviu Celso e Sombra no jantar na noite do sequestro, também foi morto. Ele era o garçom habitual da dupla, que frequentava o restaurante regularmente, sentando sempre na mesma mesa. Antônio de Oliveira possuía documentos falsos e tinha recebido em sua conta bancária um depósito de R$60 mil. A procedência do dinheiro nunca foi identificada. Na noite de sua morte, o garçom foi perseguido por 2 homens quando dirigia uma moto. Foi agredido com um chute, perdeu o controle e colidiu com um poste na altura do número 2000 da Avenida Águia de Aia, na zona leste de São Paulo. Embora nada tenha sido levado, a polícia registrou o caso como roubo seguido de morte. A única testemunha que declarou à polícia ter presenciado a morte é o também garçom Paulo Henrique Brito. Ele foi assassinado no mesmo local 20 dias depois, com um tiro nas costas. No cativeiro, do suposto cativeiro lá que o Celso Daniel ficou, eles encontraram documentos que tinham um selo do restaurante Rubaiá. Então, Tinha alguma ligação. tem alguma coisa aí entre os garçons Bom, e o pessoal que pelo fez o que eu tô vendo sequestro. aqui, quem tem a mínima ligação com esse caso, morre, né? É o que parece. E tu quer fazer vídeo sobre. Entendi. Morreu também, poucos anos depois, o legista Carlos Del Monte Printes. Segundo a polícia, a morte foi por asfixia, provocada pela ingestão de medicamentos. Porém, os médicos do IML não chegaram à conclusão sobre a causa-mortes. Carlos Del Monte Printes havia feito o laudo que constatou que Celso Daniel foi brutalmente torturado antes de morrer. Ele afirma que a morte do ex-prefeito ocorreu entre as 10 horas de sábado e as 2 horas da manhã de domingo. Em entrevista no programa de Jô Soares, o legista confirmou que Celso Daniel foi brutalmente torturado e que foi proibido de falar do caso publicamente. Mas eu senti muita pressão política fora do governo, de esclarecer como um crime comum, de não dar crédito àquilo que eu falava. E aí eu fui proibido de falar pelo diretor do Instituto Médico Legal. Bem mais tarde, depois que eu comuniquei o fato ao Ministério Público, eles alegaram que era para minha proteção. O médico legista viria a morrer 1 semana depois dessa entrevista. Em depoimento, o médico diz ter sido censurado, pois contrariava a versão oficial apresentada pelo inquérito.
A autópsia era de extrema importância para as investigações, pois já se havia encontrado o possível cativeiro e o carro em que Celso Daniel foi colocado durante o sequestro, podendo-se comparar os pelos encontrados no carro com os recolhidos no exame. Porém, as investigações tomaram outro rumo e a autópsia foi ignorada. Legista com 21 anos de experiência e mais de 20.000 autópsias realizadas, Carlos Del Monte Prince era responsável por todas as autópsias de casos importantes nos últimos 18 anos. Na época, ele dirigiu o setor de tanatologia do Instituto Médico Legal de São Paulo. Após defender a versão de tortura, diz ter sido rebaixado do cargo, passando a cuidar da oficina de tafonomia, estudo de corpos em estado de putrefação.